Amado Batista estava saindo de uma loja de conveniência em Campinas, quando viu uma jovem de 23 anos em cadeira de rodas tentando alcançar um produto na prateleira alta. O que aconteceu depois ninguém esperava. Um gesto simples se transformou em algo que mudaria vidas para sempre. Essa história vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Inscreva-se no canal para mais histórias como esta e comente de qual cidade você está assistindo. Era uma segunda-feira de março quando Amado Batista decidiu parar numa loja de conveniência na Avenida João Jorge, em Campinas. O cantor havia acabado de sair de uma reunião com sua gravadora e precisava comprar água e um lanche antes de seguir viagem para Ribeirão Preto. Eram exatamente 2h15 da tarde quando ele estacionou sua Toyota Hilux prata na frente do estabelecimento. Dentro da loja, Letícia Santos, de 23 anos, estava há 10 minutos tentando alcançar um pacote de biscoitos na prateleira de cima. Ela nasceu com paralisia cerebral e usa cadeira de rodas desde pequena, mas sempre manteve sua independência. Trabalha meio período numa papelaria do centro da cidade e estava fazendo compras na hora do almoço. A moça esticava o braço o máximo que conseguia, mas o pacote estava alguns centímetros fora do seu alcance. Ela não queria incomodar o funcionário, que estava ocupado com outro cliente no caixa. Letícia sempre teve esse jeito de tentar resolver tudo sozinha, mesmo quando precisava de ajuda. Amado entrou na loja usando um boné azul marinho e óculos escuros. Ele vestia uma camisa polo branca e jeans, tentando passar despercebido como sempre fazia quando estava fora dos palcos. O cantor pegou uma garrafa de água gelada na geladeira e se dirigiu para as prateleiras de salgadinhos. Foi quando ele viu Letícia se esforçando para alcançar os biscoitos. Por alguns segundos, Amado ficou observando a determinação da jovem. Ela não desistia e continuava tentando, mesmo com dificuldade. Havia algo na postura dela que o tocou profundamente. Sem pensar duas vezes, Amado se aproximou devagar. "Posso ajudar você a pegar alguma coisa?" perguntou com sua voz característica, mas num tom baixo e gentil. Letícia virou para trás e quase não acreditou no que estava vendo. Mesmo de óculos escuros, ela reconheceu imediatamente seu ídolo musical. Você é?" gaguejou Letícia, com os olhos arregalados de surpresa. Suas mãos começaram a tremer um pouco, não só pela emoção, mas também porque ela sempre ficava nervosa quando conhecia pessoas novas. Era uma mistura de alegria e incredulidade total. Amado sorriu e tirou os óculos. "Sou sim, e você precisa dos biscoitos aí de cima, não é?" Ele pegou o pacote que ela estava tentando alcançar e colocou no colo dela com cuidado. "Pronto, agora você consegue fazer suas compras em paz." Letícia não conseguia formar palavras direito. Ela escutava Amado Batista desde criança, quando sua mãe colocava os CDs dele para tocar em casa. As músicas sempre a acalmavam nos dias mais difíceis, quando enfrentava preconceito por causa da deficiência ou quando se sentia diferente das outras meninas da sua idade. "Eu sou sua fã desde pequena", conseguiu dizer finalmente, com a voz embargada de emoção. "Minha mãe sempre dizia que um dia eu ia conhecer você pessoalmente, mas eu nunca acreditei que fosse acontecer assim, numa loja qualquer, numa segunda-feira comum." O cantor ficou tocado com a sinceridade da jovem. Havia algo especial no jeito como ela falava, uma pureza que o lembrou do porquê começou a cantar. "Qual é o seu nome?" perguntou, se agachando para ficar na altura dela e conversarem melhor. "Letícia Santos. Eu trabalho aqui perto e sempre escuto suas músicas quando estou organizando os produtos na papelaria." Ela segurava o pacote de biscoitos como se fosse o maior tesouro do mundo. "Nunca pensei que ia falar com você de verdade." Amado percebeu que outros clientes começavam a notar sua presença na loja. Uma senhora mais velha já tinha pegado o celular para filmar, e um rapaz jovem sussurrava para o amigo apontando na direção deles. O cantor sabia que em poucos minutos a situação poderia sair do controle. "Letícia, que tal conversarmos lá fora? Aqui está ficando meio movimentado", sugeriu Amado, olhando discretamente para as pessoas que já estavam se aproximando.
Ele não queria que o momento especial dela fosse estragado por uma multidão de curiosos querendo selfies. A jovem concordou rapidamente. Eles se dirigiram para o caixa, onde Amado insistiu em pagar as compras dela junto com as suas. Não precisa, protestou Letícia, mas ele já havia entregado o dinheiro para o funcionário, que estava boquiaberto reconhecendo o cantor famoso. Saindo da loja, Amado percebeu que Letícia olhava para sua caminhonete com admiração. É bonita, não é? Ganhei ela no ano passado. Ele abriu a porta do passageiro. Quer sentar um pouco aqui dentro? Tem ar-condicionado e a gente conversa melhor. Letícia hesitou por um momento. Ela sempre fora ensinada pelos pais a ser cautelosa com estranhos, mas aquele era Amado Batista, o homem cuja voz a acompanhava há anos. Minha mãe não vai acreditar quando eu contar, disse enquanto transferia da cadeira para o banco do carro. Sentados na cabine da caminhonete, com o ar-condicionado refrescando o ambiente, os dois começaram a conversar de forma mais reservada. Amado dobrou a cadeira de rodas dela e colocou na caçamba com cuidado. Fala um pouco de você, Letícia. Como é sua vida aqui em Campinas? Eu moro com meus pais num apartamento pequeno no Jardim Chapadão. Trabalho meio período na papelaria do seu Fernando. É pertinho daqui. Sempre gostei de organizar as coisas, deixar tudo no lugar certo. Letícia falava com naturalidade, sem demonstrar pena de si mesma. Algo estava prestes a mudar naquele encontro casual que nenhum dos dois havia planejado. Amado escutava atentamente enquanto Letícia contava sobre sua rotina. Ela acordava todo dia às 7 da manhã, tomava café com os pais e ia trabalhar de transporte público. O ônibus adaptado passa na minha rua às 8h15. Eu tenho que estar pronta porque ele não espara, explicou com um sorriso no rosto. E você nunca foi em nenhum show meu? Perguntou o cantor, genuinamente curioso sobre a história da jovem. Ele reparou que ela usava um relógio simples de pulso e uma pulseira colorida que parecia feita à mão. Nunca consegui. Os ingressos são caros e os lugares para cadeirantes sempre esgotam muito rápido. Meu pai trabalha numa oficina mecânica e minha mãe é faxineira, então a grana sempre fica apertada no final do mês. Letícia falou sem amargor, apenas constatando uma realidade. Amado sentiu um aperto no peito. Ele sabia que muitos fãs passavam por dificuldades financeiras, mas ouvir isso diretamente de alguém era diferente. Você tem uma música preferida? Quis saber, mudando o assunto para não deixar ela constrangida. Princesa, respondeu na hora, com os olhos brilhando. Minha mãe cantava essa música para mim quando eu era pequena e tinha medo de dormir. Ela dizia que eu era a princesa dela e que nada de ruim ia acontecer comigo. A voz de Letícia ficou mais baixa, carregada de emoção. O cantor conhecia bem o poder das suas músicas na vida das pessoas, mas sempre se emocionava quando ouvia relatos como esse. Sua mãe parece ser uma pessoa especial. Ela está trabalhando agora? Está sim, numa empresa de limpeza no centro. Ela sai de casa às 5 da manhã e só volta às 4 da tarde. É puxado, mas ela nunca reclama. Letícia ajeitou a bolsa no colo, um modelo simples de tecido azul. De repente, o celular do cantor tocou. Era seu empresário lembrando que ele tinha compromisso em Ribeirão Preto às 5 horas. Amado olhou para o relógio do painel da caminhonete. Eram 2h45 da tarde. A viagem levava pelo menos 1h30. Letícia, eu preciso viajar agora, mas... Amado fez uma pausa, pensando rapidamente. Você tem celular? Queria anotar seu número. A jovem ficou surpresa com o pedido, mas passou o número sem hesitar. Você vai mesmo me ligar? Perguntou, ainda incrédula com tudo o que estava acontecendo. Ela nunca havia dado seu número para uma pessoa famosa, obviamente, e não sabia se aquilo era normal ou não. Vou sim, e sabe o que mais? Amanhã de manhã eu volto para São Paulo, mas antes quero conversar com você de novo. Que horas você chega do trabalho? Amado já estava ligando o carro, mas não queria encerrar a conversa de forma abrupta. Saio da papelaria 12h30, almoço em casa e às 2 já estou livre, respondeu Letícia, tentando não demonstrar a ansiedade que sentia. Ela não conseguia acreditar que Amado Batista queria encontrá-la novamente. O cantor a ajudou a voltar para a cadeira de rodas e se despediu com um abraço carinhoso. Até amanhã, Letícia, e pode contar para sua mãe que você conheceu o Amado, viu? Tenho certeza que ela vai ficar feliz.
Enquanto dirigia pela rodovia, Amado não conseguia tirar Letícia da cabeça. Havia algo na simplicidade e na alegria genuína dela que o tocou de forma especial. Ele pensou na mãe da jovem, trabalhando duro desde cedo para sustentar a família, e na determinação de Letícia para manter sua independência. Durante a viagem, o cantor teve uma ideia. Pegou o telefone e ligou para sua assistente pessoal em São Paulo. Márcia, preciso que você me ajude com uma coisa especial. É sobre uma fã muito especial que conheci hoje em Campinas. Letícia voltou para casa naquele dia completamente transformada. Contou tudo para os pais, que no início não acreditaram na história. Filha, você tem certeza que era mesmo o Amado Batista? Perguntou o pai, seu João, um homem de 52 anos com mãos calejadas pelo trabalho. Tenho certeza, pai. Ele até salvou meu número no celular dele. Olha aqui. Letícia mostrou a tela do telefone onde aparecia uma chamada perdida de um número que ela não conhecia. Deve ser ele tentando me ligar. Dona Maria, a mãe, de 48 anos, limpou as mãos no avental e sentou ao lado da filha. Conte tudo de novo, desde o começo. Não deixe nenhum detalhe de fora. Ela queria ouvir a história completa mais uma vez. Enquanto Letícia repetia cada momento do encontro, sua felicidade era contagiante. Ela gesticulava animadamente, imitando as expressões de Amado e relembrando cada palavra trocada entre eles. Era como se ela tivesse ganhado na loteria. E ele disse que vai me ver amanhã de novo, terminou Letícia, com um sorriso que não saía do rosto. Nunca pensei que ia acontecer uma coisa assim na minha vida. Parece que estou sonhando. Seu João e Dona Maria se entreolharam, compartilhando a alegria da filha, mas também preocupados para que ela não criasse expectativas muito altas. Eles conheciam a bondade do coração de Letícia e não queriam vê-la se machucar. O telefone tocou. Letícia atendeu rapidamente e do outro lado da linha estava a voz que ela havia escutado pessoalmente poucas horas antes. Oi, Letícia, é o Amado. Conseguiu chegar bem em casa? Cheguei sim, meus pais ainda estão achando que eu inventei a história toda, riu Letícia, fazendo sinal para os pais ficarem quietos para eles poderem escutar a conversa. Então passa o telefone para eles que eu confirmo, disse Amado, rindo também. Quero que eles saibam que a filha deles é uma pessoa muito especial e que foi um prazer conhecê-la hoje. Dona Maria quase desmaiou quando Amado Batista falou diretamente com ela, elogiando Letícia e confirmando toda a história. Seu João, mais desconfiado por natureza, fez algumas perguntas que só o cantor verdadeiro saberia responder, e ficou convencido da veracidade do encontro. Letícia, amanhã às 2h30 eu passo na papelaria para te buscar. Quero te levar num lugar especial, disse Amado antes de desligar. Pode avisar seus pais que você vai estar em boas mãos. Ele não imaginava o que vinha pela frente e como aquele encontro mudaria não apenas a vida de Letícia, mas também a sua própria perspectiva sobre o significado de ser um artista. Na terça-feira seguinte, Letícia mal conseguiu se concentrar no trabalho. Ela chegou na papelaria às 8 da manhã, como sempre, mas ficou o tempo todo olhando para o relógio e conferindo se o celular estava funcionando. Seu Fernando, o dono da loja, um homem de 60 anos que a tratava como filha, percebeu a ansiedade dela. Menina, você está diferente hoje. Aconteceu alguma coisa? Perguntou seu Fernando enquanto organizava as canetas na vitrine. Ele conhecia Letícia há 3 anos e nunca a havia visto tão agitada. Seu Fernando, o senhor não vai acreditar no que aconteceu ontem, começou Letícia, sem conseguir segurar a emoção. Ela contou toda a história do encontro com Amado Batista, desde a loja de conveniência até a ligação para casa. O homem parou o que estava fazendo e ficou olhando para ela com expressão duvidosa. Letícia, minha filha, você tem certeza que não foi algum imitador? Essas coisas não acontecem na vida real. Artista famoso não fica conversando com pessoas comuns assim do nada. Eu tenho certeza, seu Fernando. Minha mãe conversou com ele no telefone e ele disse que vem me buscar aqui hoje às 2h30. Letícia mostrou o número salvo no celular. Olha, ele mesmo que ligou para casa ontem. Seu Fernando balançou a cabeça, ainda cético. Ele gostava muito de Letícia, mas achava que ela estava sendo inocente demais. Olha, eu espero que seja verdade, mas se aparecer aqui alguém querendo te levar embora, eu vou querer ver documento, viu?
As horas passaram devagar. Letícia atendeu os clientes com a educação de sempre, mas sua mente estava completamente focada no encontro marcado. Ela havia escolhido sua melhor blusa, uma azul clara que a mãe havia comprado no seu último aniversário. Às 2h15 da tarde, uma Toyota Hilux prata estacionou em frente à papelaria. Letícia reconheceu imediatamente o veículo e sentiu o coração disparar. Amado Batista desceu da caminhonete vestindo calça jeans escura e uma camisa social branca, com óculos escuros. Seu Fernando quase engasgou com o café quando viu o cantor famoso entrando na sua loja. «Boa tarde, eu sou Amado Batista e vim buscar a Letícia», disse o artista estendendo a mão para cumprimentar o comerciante surpreso. «Meu Deus do céu, é mesmo você?» Seu Fernando tirou os óculos, limpou as lentes e colocou de volta, como se precisasse ter certeza do que estava vendo. Letícia me contou a história, mas eu confesso que achei que ela estava fantasiando. Amado riu da reação sincera do homem. Pois é, às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando a gente menos espera. A Letícia é uma pessoa especial e hoje eu quero retribuir um pouco da alegria que ela me trouxe ontem. Letícia se aproximou, ainda meio tímida. Ela havia passado a manhã inteira imaginando esse momento, mas agora que ele estava acontecendo, sentia-se um pouco nervosa. «Oi, Amado, pensei que você tinha esquecido», disse baixinho. «Esquecido? Jamais. Promessa é promessa», respondeu o cantor, ajudando-a a pegar a bolsa. «Seu Fernando, posso levar a Letícia para dar uma volta? Prometo que ela volta para casa hoje à noite em segurança». O comerciante ainda estava processando a situação surreal. «Claro, claro. Letícia, você está dispensada pelo resto do dia. Aproveite bem essa oportunidade, minha filha». Ele fez questão de ajudar a acomodar a cadeira de rodas na caçamba da caminhonete. Dentro do veículo, Amado explicou seus planos para a tarde. «Letícia, eu quero te levar para conhecer o estúdio onde eu gravo minhas músicas. Fica aqui em Campinas mesmo, no bairro Cambuí. É um lugar que pouquíssimas pessoas conhecem». Os olhos de Letícia brilharam de emoção. «Sério? Você vai me mostrar onde grava as músicas? Não acredito que isso está acontecendo comigo!» Ela apertou as mãos, tentando controlar a ansiedade de alegria. O estúdio ficava numa casa térrea discreta, com fachada simples que não chamava atenção. Por dentro, porém, era equipado com tecnologia de ponta. Amado apresentou Letícia para Carlos, o técnico de som, um rapaz de 35 anos que trabalha com o cantor há mais de 10 anos. «Carlos, esta é a Letícia, uma fã muito especial. Quero mostrar para ela como funciona tudo aqui dentro», disse Amado, enquanto ligava os equipamentos da mesa de som. Carlos ficou surpreso com a visita inesperada, mas logo se animou para mostrar o funcionamento dos equipamentos. «Letícia, vem ver essas caixas de som. Elas custaram mais de R$100 mil e reproduzem cada nota musical de forma perfeita». Letícia tocou nos equipamentos com cuidado reverente, como se estivesse numa igreja. Para ela, aquele era um lugar sagrado, onde nasciam as canções que a acompanhavam desde criança. «É aqui que você gravou Princesa?» perguntou, emocionada. «Gravei sim. Quer ouvir a gravação original?» Amado mexeu nos controles e logo a música começou a tocar com uma qualidade de som impressionante. Letícia fechou os olhos e se deixou levar pela melodia que conhecia de cor. Quando a música terminou, ela estava com lágrimas nos olhos. «Nunca imaginei que ia escutar essa música aqui, no lugar onde ela nasceu. É como se eu estivesse dentro de um sonho muito real e não quisesse acordar nunca». Amado se sentou numa cadeira ao lado dela. «Letícia, posso te fazer uma pergunta pessoal? Como você consegue manter essa alegria toda, mesmo com as dificuldades que enfrenta?» Ele estava genuinamente curioso sobre a força interior da jovem. «Minha mãe sempre me ensinou que a gente pode escolher ficar triste pelas coisas ruins ou ficar feliz pelas coisas boas. Eu escolhi ficar feliz. Tenho uma família que me ama, um trabalho honesto e agora conheci meu ídolo. O que mais eu posso querer?» A resposta simples e profunda de Letícia tocou Amado de uma forma que ele não esperava. Ele passou anos correndo atrás de sucesso, fama e dinheiro, mas ali estava uma pessoa que encontrava felicidade nas coisas mais simples da vida. «Você me ensina muita coisa, sabia?
Às vezes, a gente se perde no meio de tanta correria e esquece o que realmente importa, confessou o cantor com sinceridade. Carlos, que assistia à conversa em silêncio, se emocionou também. Ele conhecia Amado há anos e nunca havia visto o patrão tão tocado por uma pessoa comum. Havia algo especial acontecendo naquele estúdio. Que tal gravarmos alguma coisa juntos? Sugeriu Amado de repente. Você pode cantar um pedacinho de Princesa comigo. Vai ficar de recordação para você e sua família. Letícia ficou pálida de susto. Eu? Cantar? Mas eu não sei cantar direito, Amado. Só cantarolo em casa, no banho, ou ajudando minha mãe nas tarefas de casa. Ela estava genuinamente assustada com a possibilidade. Todo mundo sabe cantar, Letícia. É só ter coragem de soltar a voz. E eu vou estar aqui do seu lado, encorajou Amado, já preparando o microfone. Carlos, deixa tudo pronto aí. A descoberta estava chegando em breve, algo que mudaria completamente a percepção que todos tinham sobre os talentos ocultos de Letícia. Letícia segurou o microfone com as mãos tremendo. Carlos ajustou os fones de ouvido nela e explicou como funcionava o equipamento. É só cantar normal, como você faz em casa. O microfone vai captar sua voz e deixar tudo bem claro, disse o técnico com paciência. Amado começou a tocar os primeiros acordes de Princesa no violão que estava apoiado num canto do estúdio. A melodia familiar ecoou pelos alto-falantes e Letícia se sentiu mais confiante. Ela conhecia aquela música desde pequena e sabia cada palavra de cor. Pode começar quando se sentir pronta, encorajou Amado tocando suavemente. Não tem pressa, vamos no seu tempo. Ele percebeu que a jovem estava nervosa e queria que ela se sentisse à vontade. Quando Letícia começou a cantar, Carlos quase derrubou o café que estava bebendo. A voz dela era limpa, afinada e carregada de uma emoção genuína que fazia arrepiar. Não era uma voz profissional, mas tinha algo especial, uma pureza que tocava fundo na alma. Amado parou de tocar por alguns segundos, impressionado com o que estava ouvindo. Letícia continuou cantando, perdida na música, como se estivesse sozinha em casa. Ela cantava com o coração, sem artifícios, apenas deixando a emoção fluir através da voz. Meu Deus! Ela canta muito bem! Sussurrou Carlos para Amado quando a música terminou. Essa menina tem um talento natural impressionante. A voz dela tem uma qualidade única, sem forçar nada. Letícia tirou os fones e olhou para os dois homens que a encaravam com expressões de surpresa. Foi muito ruim, né? Eu avisei que não sabia cantar direito. Desculpa por ter estragado a música, disse, achando que havia decepcionado eles. Estragado? Letícia, você acabou de fazer uma das interpretações mais bonitas dessa música que eu já ouvi, exclamou Amado, genuinamente emocionado. Sua voz tem uma naturalidade incrível, você canta com verdade. Carlos rapidamente salvou a gravação no computador. Letícia, eu trabalho neste estúdio há mais de 10 anos e escuto cantores profissionais todos os dias. Posso te garantir que poucos têm a naturalidade que você acabou de mostrar. A jovem ficou vermelha de vergonha e alegria ao mesmo tempo. Vocês estão falando sério? Não estão só sendo gentis comigo? Ela nunca havia recebido elogios relacionados ao canto, apenas cantava para se divertir ou para acalmar o coração. Estamos falando sério, confirmou Amado. Quer gravar mais uma música? Que tal Carta sobre a Mesa? É uma das minhas preferidas e acho que sua voz ficaria linda nela. Ele já estava mexendo no violão para tocar a introdução. Desta vez, Letícia se sentiu mais segura. Ela colocou os fones de ouvido sem ajuda e esperou a base musical começar. Quando sua voz soou novamente pelos equipamentos, o ambiente do estúdio ficou carregado de emoção. A interpretação de Letícia era diferente da versão original. Ela cantava de uma forma mais delicada, como se estivesse contando uma história pessoal para alguém muito querido. Havia uma intimidade na sua voz que transformava completamente a canção. Isso é inacreditável, murmurou Carlos, gravando tudo com cuidado especial. Ela está transformando as músicas em algo novo, mais pessoal. É um talento muito raro de se encontrar. Quando terminaram, Amado se sentou ao lado de Letícia com uma expressão séria. Letícia,
preciso te fazer uma pergunta importante. Você nunca pensou em cantar profissionalmente? Nunca tentou participar de algum concurso ou programa de televisão? Nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre achei que cantar era só para pessoas especiais, bonitas, famosas. Gente como eu não vira cantora, respondeu ela com sinceridade. Além do mais, meus pais precisam que eu trabalhe para ajudar em casa. Amado entendeu a realidade econômica da família de Letícia. Ele mesmo havia vindo de origens humildes e sabia como era difícil sonhar quando se tem responsabilidades financeiras. E se eu te dissesse que existe uma forma de você ajudar sua família e ainda desenvolver esse talento? Como assim? Perguntou Letícia, curiosa, mas desconfiada. Ela havia aprendido com os pais que as coisas boas demais para ser verdade geralmente não eram verdade mesmo. Carlos, você pode explicar para ela como funcionam os backing vocals? Pediu Amado. O técnico imediatamente entendeu aonde o cantor queria chegar com aquela conversa. Letícia, backing vocals são as vozes de apoio que acompanham o cantor principal nas músicas. É um trabalho técnico, profissional e bem remunerado. Muitas pessoas fazem isso como a profissão, explicou Carlos didaticamente. Você está sugerindo que eu poderia fazer isso? Letícia mal conseguia acreditar no rumo que a conversa estava tomando. Mas eu não tenho estudo de música, não sei ler partitura, não conheço nada de técnica vocal. A técnica a gente aprende, Letícia. O que você tem não se ensina. Talento natural e emoção verdadeira, disse Amado. Estou pensando em te propor algo, mas quero que você converse com seus pais antes de me dar uma resposta. Letícia ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que estava acontecendo. Em menos de 48 horas, sua vida havia dado uma reviravolta completa. Primeiro conheceu seu ídolo, depois descobriu que tinha talento para cantar. Qual é a proposta? Perguntou finalmente com a voz baixa. Ela estava com medo de ouvir algo bom demais para ser real, mas também estava curiosa demais para não perguntar. Eu quero que você grave backing vocals para o meu próximo álbum. Seria um trabalho remunerado, profissional. Você continuaria morando aqui em Campinas, mas viria gravar algumas vezes por mês, explicou Amado. Carlos completou a explicação técnica. O pagamento para backing vocals varia entre R$2.000 e R$5.000 por música gravada, dependendo da complexidade. Para um álbum completo, seria um valor significativo. Letícia ficou pálida ao ouvir os valores. Aquilo representava mais dinheiro do que ela ganhava em vários meses trabalhando na papelaria. Amado, você tem certeza que eu conseguiria fazer um trabalho profissional? Não quero te decepcionar. Tenho certeza absoluta. Sua voz é especial, Letícia. E o mais importante, você canta com verdade. Isso é o que faz toda a diferença entre um cantor técnico e um artista de verdade, garantiu Amado com convicção. O técnico mostrou para ela como funcionava o processo de gravação profissional, explicando cada equipamento e como seria a rotina de trabalho. Letícia absorvia tudo com atenção, ainda tentando assimilar a magnitude da oportunidade que estava sendo oferecida. Preciso conversar com meus pais antes de dar uma resposta, disse ela responsavelmente. Eles sempre me apoiaram em tudo, e uma decisão dessas tem que ser tomada em família. Amado concordou completamente. É exatamente assim que deve ser. Quer que eu converse com eles também? Posso explicar tudo direitinho, para eles ficarem tranquilos sobre a seriedade da proposta. Seria ótimo. Acho que eles vão ficar mais seguros ouvindo diretamente de você, aceitou Letícia gratefully. Quando você quer conversar com eles? Que tal hoje mesmo? Posso te levar em casa agora e conversamos todos juntos. Assim vocês podem tirar todas as dúvidas e pensar com calma, sugeriu o cantor. Carlos terminou de salvar todas as gravações e entregou uma cópia em CD para Letícia. Leva isso para seus pais ouvirem. Eles vão ficar orgulhosos quando escutarem como você canta bem. Saindo do estúdio, Letícia levava consigo mais do que um CD com suas primeiras gravações. Ela carregava a possibilidade real de transformar sua vida e a de sua família através de um talento que nem sabia que possuía. O momento decisivo se aproximava rapidamente e uma conversa em família definiria o futuro de todos. A Toyota Hilux estacionou em frente ao prédio simples de 3 andares onde Letícia morava com os pais. Era um conjunto habitacional do Jardim Chapadão, com apartamentos pequenos, mas bem cuidados.
Amado ajudou a jovem a descer e carregou a cadeira de rodas até o segundo andar, onde ficava o apartamento da família. Dona Maria abriu a porta ainda de avental, pois estava preparando o jantar. Quando viu Amado Batista na sua porta, quase deixou cair a panela que segurava na mão. "Meu Deus do céu, é mesmo você?" exclamou, levando a mão livre ao peito. "Boa tarde, Dona Maria. Sou Amado Batista e trouxe sua filha em casa. Posso entrar para conversarmos?" perguntou o cantor educadamente, tirando o boné da cabeça em sinal de respeito. Seu João chegou da sala correndo quando ouviu a voz conhecida. Ele havia passado o dia todo no trabalho, pensando na história maluca que a filha havia contado, e agora estava vendo com os próprios olhos que tudo era verdade. "Entre, por favor. Nossa casa é simples, mas é com muito prazer que recebemos o senhor", disse seu João, ainda sem acreditar que estava convidando uma celebridade para entrar na sua sala. O apartamento tinha 2 quartos, uma sala pequena com sofá de 3 lugares, uma televisão antiga e alguns porta-retratos na estante. A decoração era simples, mas caprichada, com as plantas bem cuidadas que Dona Maria mantinha na varanda. "Que casa aconchegante vocês têm! Dá para sentir o carinho de uma família unida", elogiou Amado sinceramente, sentando no sofá. Ele sempre se sentia mais à vontade em ambientes familiares do que em lugares luxuosos. Letícia mostrou o CD com as gravações para os pais. "Pai, mãe, hoje eu gravei 2 músicas com o Amado no estúdio dele. Ele disse que eu canto bem e quer me fazer uma proposta de trabalho." Sua voz estava cheia de emoção e expectativa. Dona Maria ligou o aparelho de som da sala, um modelo antigo, mas que funcionava perfeitamente. Quando a voz de Letícia cantando Princesa começou a tocar, os pais ficaram em silêncio absoluto, com lágrimas nos olhos. "É a nossa menina cantando", sussurrou Dona Maria para o marido. "Nunca soube que ela tinha essa voz toda. Ela sempre cantava em casa, mas assim, profissional, nunca imaginei." Seu João enxugou os olhos discretamente. Ele era um homem de poucas palavras, mas estava visivelmente emocionado. "Filha, você canta melhor que muito cantor famoso que vejo na televisão. Onde estava escondida essa voz?" Amado esperou terminar as 2 músicas antes de começar a explicar sua proposta. "Seu João, Dona Maria, vim aqui para conversar sobre uma oportunidade profissional para Letícia. Ela tem um talento natural muito raro." O cantor explicou detalhadamente como funcionava o trabalho de backing vocal, quanto ganhavam os profissionais da área e como seria a rotina de gravações. Ele falou sobre a seriedade da proposta e garantiu que Letícia continuaria morando em casa, apenas viajando para São Paulo algumas vezes por mês. "O senhor está falando sério mesmo? Nossa filha poderia ganhar dinheiro cantando?" perguntou Dona Maria, ainda processando todas as informações. Para uma família de trabalhadores simples, aquilo parecia surreal. "Estou falando muito sério, Dona Maria. Letícia tem uma voz especial. E o mercado musical sempre precisa de talentos verdadeiros. Ela seria muito bem remunerada pelo trabalho", confirmou Amado. Seu João, sempre prático, quis saber dos detalhes financeiros. "Quanto seria mais ou menos essa remuneração? Preciso entender se vai compensar ela deixar o emprego na papelaria." "Para o primeiro álbum, seriam 12 músicas. Com o talento da Letícia, acredito que ela ganharia entre R$ 3.000 e R$ 4.000 por música. Isso daria entre R$ 36 e R$ 48.000 no total", explicou Amado. O casal se entreolhou impressionado. Aquela quantia representava mais de 2 anos do salário que Letícia ganhava na papelaria. Era uma oportunidade que poderia mudar completamente a situação financeira da família. "E se ela não der certo? E se não ficar bom?", preocupou-se Dona Maria. Como mãe, ela queria proteger a filha de possíveis decepções ou fracassos. "Dona Maria, eu não faria essa proposta se não tivesse certeza do talento da Letícia. Trabalho há mais de 30 anos na música e sei reconhecer quando alguém tem o dom", tranquilizou Amado. Letícia, que havia ficado quieta durante toda a explicação, finalmente se manifestou. "O que vocês acham? Eu confio no Amado, mas quero a opinião de vocês. Não quero fazer nada que deixe vocês preocupados." Seu João se levantou e caminhou até a varanda, pensando em tudo o que havia escutado. Ele voltou alguns minutos depois com uma expressão decidida.
Filha, a vida inteira trabalhei duro para dar o melhor para você. Agora parece uma oportunidade dessas, seria loucura não tentar. Eu também acho que você deve aceitar, concordou Dona Maria. Sempre soube que você era especial, mas nunca imaginei que fosse dessa forma. Se o Amado Batista está oferecendo essa chance, é porque você merece. Amado ficou emocionado com a união daquela família. Então está decidido? Letícia aceita fazer parte da gravação do meu próximo álbum? Perguntou, estendendo a mão para cumprimentar a nova parceira profissional. Aceito, respondeu Letícia sem hesitar, apertando a mão do cantor. Mas com uma condição. Quero aprender tudo direitinho, fazer cursos de técnica vocal, estudar música. Não quero decepcionar você nem minha família. Perfeito, já pensei nisso também. Vou providenciar aulas de canto e teoria musical para você. O investimento na sua formação faz parte do nosso acordo, disse Amado, já planejando todos os detalhes. Dona Maria serviu café e bolo de fubá que havia feito de manhã. O clima na casa estava de celebração, como se fosse aniversário ou uma data especial. Todos sentiam que aquele era um momento histórico para a família. Quando começamos? Quis saber Letícia, ansiosa para iniciar essa nova fase da vida. Ela mal podia esperar para contar a novidade para seu Fernando na papelaria e para todas as pessoas que sempre a apoiaram. Na próxima semana eu ligo para vocês com todos os detalhes. Preciso organizar os contratos, as aulas e agendar as primeiras sessões de gravação, respondeu Amado, já mentalizando toda a logística necessária. Quando o cantor se despediu da família, deixou mais do que uma oportunidade profissional. Ele plantou uma semente de esperança que mudaria para sempre a trajetória de vida de Letícia e seus pais. Letícia dormiu naquela noite sonhando com estúdios de gravação, microfones profissionais e a possibilidade de fazer da música sua profissão. Ela ainda não imaginava que o melhor estava por vir. Uma surpresa estava chegando que superaria todas as expectativas da jovem cantora. Uma semana depois, Letícia recebeu uma ligação de Márcia, a assistente de Amado Batista em São Paulo. A mulher de voz doce e profissional explicou que tudo estava sendo organizado para o início das gravações, mas havia uma novidade inesperada. Letícia, o Amado quer que você venha para São Paulo amanhã. Surgiu uma oportunidade especial que ele quer conversar pessoalmente com você, disse Márcia pelo telefone. Pode vir, cuidamos de toda a logística da viagem. A jovem ficou nervosa com o convite. Ela nunca havia saído de Campinas sozinha, muito menos para uma cidade grande como São Paulo. Posso levar minha mãe comigo? Fico mais segura com ela do meu lado, pediu com sinceridade. Claro que pode, já estava esperando que você perguntasse isso. Reservei quarto para 2 pessoas no hotel. Um motorista vai buscar vocês em Campinas às 8 da manhã, organizou Márcia com eficiência. No dia seguinte, uma van adaptada para cadeirantes estacionou na frente do prédio onde Letícia morava. O motorista, seu Carlos, de 50 anos, era experiente em transportes especiais e deixou mãe e filha completamente à vontade durante a viagem de 2 horas até São Paulo. Dona Maria não conseguia parar de olhar pela janela durante o trajeto. Era a primeira vez que visitava a capital paulista e ficou impressionada com o tamanho da cidade. Filha, olha quanta gente, quantos carros! Como as pessoas conseguem se achar neste lugar? O hotel era simples, mas confortável, localizado no bairro da Bela Vista. Márcia as recebeu no lobby com um sorriso caloroso e explicou a programação do dia. Primeiro vocês vão almoçar, depois descansam um pouco e às 4 da tarde vamos para o escritório do Amado. O escritório ficava num prédio comercial na Vila Madalena. Quando chegaram ao 12º andar, Letícia ficou impressionada com a decoração moderna e os discos de ouro nas paredes. Amado a recebeu com um abraço carinhoso e cumprimentou Dona Maria com respeito. Letícia, trouxe você aqui porque aconteceu algo inusitado. Lembra das gravações que fizemos no estúdio? Começou Amado, sentando numa poltrona confortável. Mandei aquelas músicas para alguns profissionais ouvirem, para ter certeza da qualidade. A jovem assentiu nervosamente. E aí, o que eles acharam? Falaram que não era bom? Ela estava preparada para ouvir críticas e sugestões de melhoria. Pelo contrário, todo mundo ficou impressionado com sua voz. Mas tem mais.
Ontem recebi uma ligação do produtor musical Roberto Silva, da gravadora Continental Records. Ele quer conhecer você pessoalmente, revelou Amado. Dona Maria quase caiu da cadeira. Roberto Silva? Eu conheço esse nome da televisão. Ele já trabalhou com vários cantores famosos. Ela acompanhava programas musicais na TV e sabia da importância daquele produtor. Exatamente, Dona Maria. Roberto produz artistas há mais de 20 anos e raramente se interessa por cantores novos. Quando ele liga pessoalmente, é porque viu algo especial, explicou Amado. Letícia ficou pálida de susto. Espera, você está dizendo que um produtor famoso quer me conhecer, mas eu não sou cantora profissional, só ia fazer backing vocal para você. Às vezes a vida nos surpreende, Letícia. Roberto ouviu suas gravações e ficou impressionado não só com sua voz, mas com sua naturalidade. Ele acha que você tem potencial para ser cantora principal, não apenas backing vocal. A revelação deixou mãe e filha em silêncio por alguns minutos. Era muita informação para processar de uma vez só. Em menos de 2 semanas, Letícia havia descoberto que sabia cantar, recebido uma proposta de trabalho e agora um produtor famoso queria conhecê-la. O que exatamente ele quer comigo? Perguntou Letícia, tentando entender a situação. Ela estava entre a empolgação e o medo de estar sonhando alto demais. Amado explicou que Roberto queria fazer um teste profissional com ela, avaliar seu potencial em estúdio e possivelmente oferecer um contrato de gravação. Seria uma oportunidade única, Letícia. Pouquíssimas pessoas recebem um convite direto de um produtor desse nível. E se eu não conseguir? E se ele achar que eu não sou boa o suficiente? As inseguranças de Letícia vieram à tona. Ela estava acostumada com uma vida simples, e aquelas possibilidades pareciam grandes demais para ela. Dona Maria segurou a mão da filha. Letícia, lembra do que sempre te ensinei? A gente nunca sabe do que é capaz até tentar. Se chegou até aqui, é porque Deus tem um plano para você. Sua mãe está certa. Você não perdeu nada tentando, só pode ganhar experiência. E Roberto não é conhecido por desperdiçar tempo com pessoas sem talento, encorajou Amado. Márcia entrou na sala com uma pasta de documentos. Letícia, precisa assinar alguns papéis para formalizar o teste de amanhã. São contratos simples, apenas para proteger todas as partes envolvidas, explicou a assistente. A jovem leu cada linha dos documentos com atenção, mesmo sem entender todos os termos técnicos. Dona Maria também acompanhou a leitura, querendo ter certeza de que a filha não estava assinando nada prejudicial. Está tudo correto, são contratos padrão para testes artísticos, nada comprometedor, garantiu Amado. Se der certo, aí sim vocês vão precisar de um advogado especializado em direitos autorais. Depois de assinar os papéis, Letícia se sentiu mais real em relação a tudo o que estava acontecendo. Não era mais um sonho ou uma brincadeira, eram contratos profissionais que ela estava assinando. O teste é amanhã às 10 da manhã, no estúdio da Continental Records, informou Márcia. Vai durar cerca de 2 horas. Roberto quer ouvir você cantar diferentes estilos musicais, avaliar sua versatilidade. Diferentes estilos? Mas eu só sei cantar sertanejo, protestou Letícia, ficando preocupada. Nunca tentei cantar rock, pop ou qualquer outro ritmo diferente. Não se preocupe, o importante é mostrar sua voz natural. Se Roberto quiser que você cante algo específico, ele vai te ensinar na hora, tranquilizou Amado. Voltando para o hotel, Letícia e Dona Maria jantaram no restaurante e passaram a noite conversando sobre tudo o que havia acontecido. Era como se estivessem vivendo a vida de outras pessoas, numa realidade que parecia boa demais para ser verdade. Filha, independente do que acontecer amanhã, já estou orgulhosa de você. Chegou mais longe do que nunca imaginamos, disse Dona Maria antes de dormirem. Letícia adormeceu pensando no teste do dia seguinte, alternando entre ansiedade e empolgação. Ela não podia imaginar que Roberto Silva já havia tomado uma decisão sobre seu futuro antes mesmo de conhecê-la pessoalmente. Tudo mudaria nos próximos minutos do encontro que definiria o resto de sua vida. Na manhã seguinte, Letícia acordou às 6 da manhã, mesmo sem o despertador tocar. Havia dormido mal, alternando entre sonhos bons e pesadelos, onde tudo dava errado no teste.
Dona Maria já estava acordada também, preparando um café da manhã caprichado no quarto do hotel. Filha, come alguma coisa. Você precisa estar bem alimentada para cantar, insistiu a mãe, servindo pão com manteiga e suco de laranja numa bandeja improvisada sobre a cama. Às 9 da manhã, elas desceram para o lobby, onde seu Carlos, o mesmo motorista do dia anterior, as esperava com a van. Durante o trajeto até o estúdio da Continental Records, Letícia ficou em silêncio, apenas olhando pela janela e tentando acalmar os nervos. O prédio da gravadora era imponente, com 15 andares de vidro espelhado na região da Faria Lima. No lobby, havia fotos gigantes de artistas famosos que gravavam pelo selo, e Letícia se sentiu pequena diante de tanta grandeza. Márcia as recebeu na recepção e as conduziu até o 10º andar, onde ficavam os estúdios de gravação. O corredor era decorado com discos de platina e ouro, e havia um cheiro característico de equipamentos eletrônicos e café. Roberto está terminando uma reunião e já vem receber vocês, informou Márcia, levando-as para uma sala de espera confortável, com sofás de couro e uma máquina de café expresso. 15 minutos depois, um homem de 55 anos, cabelos grisalhos, usando calça jeans e camisa social azul, entrou na sala com um sorriso caloroso. Era Roberto Silva, o produtor que havia descoberto alguns dos maiores sucessos da música brasileira. Letícia, finalmente conhecemos pessoalmente, cumprimentou Roberto, apertando a mão da jovem com entusiasmo genuíno. Dona Maria, é um prazer conhecer a mãe da nossa futura estrela. Futura estrela? Repetiu Dona Maria, impressionada com a confiança do produtor. O senhor nem ouviu ela cantar ao vivo ainda e já está falando assim? Roberto riu da sinceridade da senhora. Dona Maria, trabalho há 23 anos descobrindo talentos. Já ouvi centenas de vozes e posso garantir que sua filha tem algo especial. Vamos para o estúdio. O estúdio profissional era 3 vezes maior que o de Amado Batista. Havia uma sala de controle com equipamentos de última geração e uma cabine acústica com isolamento perfeito. 3 técnicos de som já estavam preparando tudo para a gravação. Letícia, quero que você se sinta à vontade. Vamos começar com alguma música que você conhece bem. Pode ser Princesa mesmo, sugeriu Roberto, ajustando o microfone na altura ideal para ela. Quando Letícia começou a cantar, o silêncio no estúdio foi absoluto. Até os técnicos, acostumados com gravações diárias, pararam suas atividades para a escutar. A voz dela soava ainda melhor naquele ambiente profissional. Roberto fez sinais positivos através do vidro da cabine, encorajando-a a continuar. Quando a música terminou, ele entrou na cabine com uma expressão de satisfação. Perfeita! Agora quero testar sua versatilidade. Consegue cantar uma música mais agitada? Posso tentar. Evidências, do Chitãozinho e Chororó, sugeriu Letícia, ganhando mais confiança. Sempre cantei essa música em casa, mas nunca num estúdio profissional. A interpretação de Evidências mostrou o outro lado da voz de Letícia. Ela conseguiu manter a afinação e a emoção mesmo numa música mais intensa, demonstrando o controle vocal natural que impressionou a todos. Inacreditável! Você tem extensão vocal, afinação perfeita e, o mais raro de tudo, naturalidade emocional, elogiou Roberto fazendo anotações num bloco. Vamos tentar algo totalmente diferente agora. O produtor pediu para ela cantar Como Nossos Pais, de Belchior, numa versão mais intimista. Letícia hesitou porque nunca havia cantado MPB, mas Roberto a encorajou a tentar do jeito dela, sem se preocupar com o estilo original. O resultado foi surpreendente. A voz de Letícia transformou a música conhecida em algo novo, mais delicado e pessoal. Roberto e os técnicos se entreolharam com expressões de quem havia presenciado algo especial. Pronto, já ouvi o suficiente, declarou Roberto depois de 1 hora de teste. Letícia, você tem uma das vozes mais promissoras que escutei nos últimos 5 anos. Quero fazer uma proposta oficial. Dona Maria e Letícia se entreolharam nervosas. Tudo estava acontecendo muito rápido e elas mal conseguiam acompanhar o ritmo dos acontecimentos. Que tipo de proposta? Perguntou Letícia, tentando manter a calma apesar da ansiedade crescente. Quero produzir um álbum completo com você. 12 músicas, orçamento profissional, divulgação nacional.
Seria seu primeiro trabalho como cantora principal, explicou Roberto, direto ao ponto. O silêncio na sala durou alguns segundos enquanto mãe e filha processavam a magnitude da oferta. Um álbum completo significava muito mais do que algumas gravações de backing vocal. Mas eu ainda estou aprendendo a cantar profissionalmente. Não tenho experiência como artista principal, protestou Letícia, duvidando de si mesma. A experiência você ganha fazendo, Letícia. O talento não se ensina e você tem de sobra, garantiu Roberto. Claro que providenciaríamos aulas de técnica vocal, preparação artística, tudo o que for necessário. Dona Maria finalmente se manifestou. E como funcionaria financeiramente? Precisamos entender tudo direitinho antes de tomar uma decisão dessa magnitude. Roberto explicou que o contrato incluiria um adiantamento de R$30 mil para Letícia se dedicar integralmente ao projeto durante 6 meses. Depois, ela receberia porcentagens das vendas do álbum e shows. R$30 mil? Repetiu Letícia, incrédula. É mais dinheiro do que minha família ganha em 2 anos trabalhando. E isso é só o começo. Se o álbum fizer sucesso, os valores podem ser muito maiores, acrescentou Roberto. Mas quero deixar claro, não é garantia de fama. É uma oportunidade profissional séria que exige dedicação total. Letícia pediu alguns minutos para conversar com a mãe em particular. Elas saíram para o corredor e ficaram abraçadas, tentando entender se aquilo era real ou se estavam sonhando acordadas. Mãe, o que você acha? É bom demais para ser verdade ou é uma chance que não posso desperdiçar? Perguntou Letícia, dividida entre o medo e a esperança. Filha, na vida sempre tem riscos, mas se você não tentar, vai se arrepender para sempre, aconselhou Dona Maria, com lágrimas nos olhos. Eu acredito em você. Voltando para o estúdio, Letícia respirou fundo e olhou diretamente para Roberto. Aceito sua proposta, mas com uma condição. Quero que tudo seja transparente. Contratos claros, valores definidos, prazos estabelecidos. Perfeito, é exatamente assim que deve ser, concordou Roberto, estendendo a mão para selar o acordo. Bem-vinda à Continental Records, Letícia Santos. Naquele momento, algo inesperado estava prestes a acontecer que tornaria aquele dia ainda mais especial e surpreendente. Roberto pegou o telefone da sala e discou um número interno. Pessoal, podem vir aqui no Estúdio 3? Quero apresentar nossa nova artista, disse com entusiasmo. Em poucos minutos, 5 pessoas entraram na sala, entre compositores, arranjadores e diretores da gravadora. Gente, esta é Letícia Santos, nossa mais nova contratada, anunciou Roberto orgulhosamente. Letícia, quero que você conheça a equipe que vai trabalhar no seu álbum. Entre as pessoas apresentadas estava Carla Mendes, uma compositora de 42 anos, responsável por sucessos de vários artistas nacionais. Ela cumprimentou Letícia com simpatia e comentou: Roberto me mostrou suas gravações ontem. Você tem uma voz única, muito autêntica. Carla já começou a trabalhar em algumas músicas pensando na sua voz, revelou Roberto. Quer ouvir um preview do que pode ser sua primeira música de trabalho? Letícia concordou, ainda meio atordoada com tudo o que estava acontecendo. Carla se sentou ao piano que havia no estúdio e começou a tocar uma melodia suave e envolvente, cantando a letra que havia composto. A música falava sobre superar dificuldades e acreditar nos próprios sonhos. Cada verso parecia ter sido escrito especialmente para a história de vida de Letícia, como se a compositora a conhecesse há anos. Essa música é incrível, é como se você soubesse tudo sobre mim. Emocionou-se Letícia quando Carla terminou de tocar. Posso tentar cantar agora? Claro, foi pensada para sua voz desde o primeiro acorde, respondeu Carla, voltando a tocar a introdução. Quando Letícia começou a cantar a música nova, aconteceu algo mágico no estúdio. Sua interpretação trouxe uma profundidade emocional à composição que nem a própria Carla havia imaginado. Era como se a canção tivesse encontrado sua verdadeira dona. Roberto gravou tudo, e quando Letícia terminou, ele estava visivelmente emocionado. Pessoal, acabamos de presenciar o nascimento de um sucesso. Esta vai ser a música de estreia da Letícia.
Marcos Vieira, diretor artístico da gravadora, se aproximou com um contrato nas mãos. Letícia, todos os detalhes que conversamos estão aqui. Pode levar para casa, ler com calma, mostrar para um advogado se quiser. E quando começamos as gravações? Quis saber Letícia, ansiosa para iniciar o trabalho oficial. Na próxima semana você começa as aulas de técnica vocal com a professora Silvia Reis, uma das melhores do país, organizou Roberto. Gravamos a primeira música daqui a 15 dias. Carla se ofereceu para acompanhar Letícia durante todo o processo de gravação. Vou te ensinar sobre interpretação, como transmitir emoção através da voz, técnicas de respiração. Você vai aprender muito rapidamente. De repente, Roberto teve uma ideia. Letícia, que tal fazermos uma surpresa para o Amado? Ele não sabe que você assinaria com a gente hoje. Vamos ligar para ele e contar a novidade. Letícia adorou a sugestão. Afinal, Amado era responsável por toda aquela mudança em sua vida. Roberto colocou o telefone no viva voz e discou o número do cantor sertanejo. Roberto, como foi o teste da Letícia? Perguntou Amado assim que atendeu, ansioso para saber o resultado. Amado, a Letícia está aqui do meu lado e tem uma novidade para te contar, disse Roberto, fazendo suspense. Amado, assinei contrato com a Continental Records. Vou gravar meu primeiro álbum, anunciou Letícia emocionada. Do outro lado da linha, houve alguns segundos de silêncio antes de Amado explodir de felicidade. Letícia, não acredito! Estou tão orgulhoso de você. Sabia que isso ia acontecer desde o primeiro dia que conversamos. Amado, quero te fazer um convite especial, disse Roberto. Que tal gravarmos uma música juntos, você e a Letícia? Seria uma faixa bônus no álbum dela, uma parceria inédita. A proposta deixou tanto Amado quanto Letícia surpresos e empolgados. Seria incrível! Letícia, topas gravar uma música comigo? Perguntou o cantor sertanejo. Claro que sim, seria uma honra imensa, respondeu Letícia, mal conseguindo conter a emoção. Que música você gostaria de gravar? Deixa eu pensar. Que tal uma música nova? Carla, você teria alguma composição que servisse para uma dupla? Sugeriu Amado. Carla sorriu e voltou ao piano. Tem uma música que escrevi semana passada pensando numa parceria. Chamei de Encontros. Fala sobre como pessoas especiais chegam na nossa vida quando menos esperamos. Ela tocou a música e logo Roberto percebeu que seria perfeita para os dois cantores. A melodia permitia que cada um cantasse em sua característica própria, mas criava uma harmonia linda quando as vozes se juntavam. Pronto, está decidido, declarou Roberto. Na próxima semana, além de começar as aulas, você grava essa parceria com o Amado. Será um lançamento histórico. Marcos explicou que a gravação com o Amado teria uma divulgação especial, contando toda a história de como eles se conheceram. Vai ser uma campanha publicitária linda, mostrando como a música pode mudar vidas. Dona Maria, que havia acompanhado tudo em silêncio, finalmente se manifestou. Gente, eu ainda não acredito que minha filha vai cantar junto com o Amado Batista. Parece que estou sonhando. Dona Maria, sua filha vai ser uma das grandes revelações da música brasileira. Tenho certeza disso, garantiu Roberto com convicção. Antes de irem embora, Roberto fez questão de mostrar para Letícia e Dona Maria como seria o processo de produção do álbum. Ele apresentou outros estúdios, mostrou equipamentos e explicou cada etapa da gravação. Letícia, sua vida vai mudar completamente nos próximos meses. Vai ter entrevistas, fotos, viagens. Está preparada para isso? Perguntou Roberto, querendo ter certeza de que ela entendia a dimensão da mudança. Estou um pouco assustada, mas muito empolgada. Sempre sonhei com isso, só nunca acreditei que fosse possível, confessou Letícia sinceramente. Carla entregou uma pasta com várias composições para Letícia ouvir em casa. Escolha 3 músicas que mais te emocionarem. Elas vão fazer parte do seu álbum de estreia. Saindo da gravadora, mãe e filha estavam completamente transformadas. Em menos de 3 horas, Letícia havia se tornado oficialmente uma cantora profissional com contrato assinado. Filha, quando chegarmos em casa, seu pai não vai acreditar em nada do que vamos contar, riu Dona Maria no carro.
Mãe, obrigada por sempre acreditar em mim. Sem o apoio de vocês, nada disso seria possível, agradeceu Letícia segurando a mão da mãe. A transformação definitiva estava começando naquele exato momento e seria ainda mais surpreendente do que qualquer um poderia imaginar. 3 semanas depois, Letícia estava no estúdio da Continental Records preparando-se para gravar Encontros com Amado Batista. As aulas de técnica vocal com Silvia Reis haviam aprimorado ainda mais sua voz natural, e ela se sentia confiante para a parceria. Amado chegou pontualmente às 2 da tarde, carregando seu violão favorito e com um sorriso enorme no rosto. Letícia, como você está diferente, mais segura, mais artista, observou o cantor, cumprimentando a jovem com carinho. As aulas estão me ajudando muito. Aprendi técnicas de respiração, postura, interpretação. Sinto que minha voz está mais controlada, explicou Letícia, demonstrando o progresso das últimas semanas. Roberto e Carla já estavam no estúdio organizando a gravação. Haviam preparado um arranjo especial para a música, com violão, piano, cordas e uma percussão suave que complementava perfeitamente as 2 vozes. Vamos fazer primeiro os vocais separados e depois gravamos a harmonia juntos, explicou Roberto. Amado, você começa com a primeira estrofe, depois Letícia entra na segunda e vocês cantam o refrão juntos. A primeira gravação de Amado saiu perfeita logo na primeira tentativa. Sua experiência de décadas transparecia no controle vocal e na interpretação emocionada. Quando chegou a vez de Letícia, ela respirou fundo e se concentrou. Sua interpretação trouxe uma delicadeza única para a música. A forma como ela pronunciava cada palavra, a emoção contida em cada nota, criava um contraste perfeito com o estilo mais robusto de Amado. Perfeito! Agora vamos gravar vocês cantando juntos, instruiu Roberto, posicionando os 2 microfones lado a lado. Quando as vozes se encontraram na harmonia, aconteceu algo mágico. A experiência de Amado e a naturalidade de Letícia se complementavam de forma única, criando uma sonoridade que nem Roberto havia imaginado. Gente, isso está ficando incrível! Exclamou Carla do outro lado do vidro. A música ganhou uma dimensão emocional que nem eu, que compus, havia previsto. Durante uma pausa na gravação, Amado conversou pessoalmente com Letícia sobre a mudança em sua vida. Como está sendo para você toda essa transformação? Às vezes me sinto culpado por ter mudado tanto sua rotina. Culpado? Amado, você me deu a maior oportunidade da minha vida. Nunca imaginei que seria possível viver da música. Estou realizando um sonho que nem sabia que tinha, respondeu Letícia com sinceridade. E seus pais, como estão lidando com tudo isso? Meu pai está orgulhoso, mas preocupado também. Ele sempre me ensinou a ter os pés no chão, então fica receoso de que as coisas mudem muito rápido, contou Letícia. Minha mãe está nas nuvens, contando para todo mundo que a filha dela vai ser cantora. Amado riu da descrição. É normal essa preocupação. Quando comecei minha carreira, meus pais também ficaram divididos entre o orgulho e o medo. O segredo é nunca esquecer de onde veio. Retornando à gravação, eles fizeram mais algumas tentativas até chegarem à versão definitiva. O resultado final emocionou a todos no estúdio. Era uma música que contava exatamente a história de como eles se conheceram. Letícia, esta gravação vai marcar o início oficial da sua carreira, declarou Roberto. Vamos lançar como single antes do álbum completo para apresentar você ao público. Marcos entrou no estúdio com notícias sobre a estratégia de lançamento. Consegui agendar a estreia da música no programa Fantástico, da Rede Globo, daqui a 2 semanas. Vocês vão cantar ao vivo e contar como se conheceram. A perspectiva de aparecer na televisão nacional deixou Letícia nervosa. Na Globo, na frente de milhões de pessoas? Acho que não estou preparada para isso, confessou com as mãos tremendo. Você está sim, já gravou profissionalmente, fez parceria com um dos maiores cantores do país, está mais do que preparada, encorajou Amado. Roberto explicou que teriam 1 semana para ensaiar a apresentação na televisão. Além disso, Letícia teria aulas de postura corporal e expressão cênica para se sentir mais confiante diante das câmeras.
E depois do programa, quis saber Letícia, o que acontece com minha vida depois que todo mundo me conhecer? Aí sua vida de artista começa de verdade, respondeu Roberto. Entrevistas, shows, eventos, gravações. Você vai ter que decidir se quer essa vida ou se prefere voltar para a rotina anterior. A pergunta fez Letícia refletir. Nas últimas semanas, ela havia experimentado um mundo completamente novo, cheio de possibilidades que nunca havia imaginado. Mas também sentia falta da simplicidade da vida anterior. Posso continuar morando em Campinas com meus pais? Perguntou, demonstrando que não queria perder suas raízes. Claro, muitos artistas moram no interior e só vêm para São Paulo trabalhar, garantiu Roberto. O importante é você se sentir confortável e feliz. Amado compartilhou sua própria experiência. Letícia, sucesso não significa necessariamente mudar tudo na sua vida. Significa ter mais opções, mais oportunidades, mas as escolhas são sempre suas. Quando terminaram a gravação, todos estavam emocionados com o resultado. A música Encontros havia se tornado muito mais do que uma simples parceria musical. Era um documento musical de uma amizade especial. Roberto fez questão de dar uma cópia da gravação para Letícia levar para casa. Quero que seus pais sejam os primeiros a ouvir a música pronta. Eles merecem essa emoção. Saindo do estúdio, Amado se despediu de Letícia com um abraço paternal. Estou orgulhoso de você, menina. Daqui para frente, o céu é o limite. Obrigada por tudo, Amado. Você mudou minha vida para sempre, agradeceu Letícia com lágrimas de gratidão nos olhos. Durante a viagem de volta para Campinas, Letícia escutou a gravação várias vezes no fone de ouvido. Mal conseguia acreditar que aquela era a sua voz cantando profissionalmente ao lado de seu ídolo. Chegando em casa, ela reuniu os pais na sala e colocou a música para tocar no aparelho de som. A reação de seu João e Dona Maria foi de emoção pura, misturada com incredulidade. É a nossa menina cantando na televisão, chorou Dona Maria. Nunca pensei que ia viver para ver uma coisa dessas. Seu João, sempre mais contido, limpou os olhos discretamente. Filha, você cantou melhor que muito cantor famoso que vejo por aí. Estou muito orgulhoso. O final surpreendente da história estava chegando e seria ainda mais emocionante do que toda a jornada que haviam vivido até ali. No domingo seguinte, às 23h15, toda a família de Letícia estava reunida na sala assistindo ao Fantástico. Tios, primos, vizinhos e amigos se apertavam no pequeno apartamento para ver a apresentação da jovem na televisão nacional. Seu Fernando, da papelaria, estava sentado no sofá ao lado de Dona Maria, ainda incrédulo com tudo o que havia acontecido. Dona Maria, quando Letícia trabalhava para mim, eu jamais imaginei que ela tinha esse talento todo escondido. Na tela, apareceu a chamada para o quadro musical. Conheça a história emocionante de Letícia Santos, a jovem que realizou o sonho de cantar com seu ídolo Amado Batista. As imagens mostravam Letícia chegando aos estúdios da Globo em São Paulo. Aí está nossa filha! Gritou Dona Maria, apontando para a televisão como se Letícia pudesse escutá-la de lá. No estúdio da emissora, Letícia estava visivelmente nervosa, mas determinada. Ela usava um vestido azul simples que realçava sua naturalidade, e seu cabelo estava penteado de forma elegante, mas não exagerada. O apresentador começou contando a história de como tudo começou numa loja de conveniência em Campinas, mostrando imagens do local onde Amado e Letícia se conheceram. A narrativa era emocionante e verdadeira. Letícia, como foi descobrir que você tinha talento para cantar? Perguntou o apresentador. Foi uma surpresa total. Eu sempre cantarolava em casa, mas nunca pensei que outras pessoas poderiam gostar da minha voz. O Amado foi quem me deu coragem para tentar, respondeu Letícia com naturalidade. Quando chegou a hora da apresentação musical, Amado entrou no palco carregando seu violão. O reencontro dos dois no palco foi emocionante, com um abraço sincero que demonstrava a amizade genuína entre eles. Esta música conta a nossa história, disse Amado ao microfone. Como um encontro casual pode mudar a vida das pessoas. Letícia, você está pronta? A primeira nota tocada por Amado ecoou pelo estúdio e chegou até a sala da família de Letícia através da televisão.
Quando ela começou a cantar, o silêncio no apartamento foi absoluto. Sua voz soou ainda mais bonita na televisão do que nas gravações do estúdio. Havia uma segurança nova em sua interpretação, fruto das aulas e da experiência das últimas semanas. Ela cantava olhando diretamente para as câmeras, como se estivesse conversando com cada telespectador. Quando as duas vozes se juntaram na harmonia, a emoção tomou conta do estúdio da Globo e da sala da família Santos. Dona Maria chorava abertamente. Seu João limpava os olhos tentando disfarçar a emoção, e os vizinhos aplaudiam como se estivessem num show ao vivo. A música terminou com uma salva de palmas calorosa da plateia do programa. O apresentador estava visivelmente emocionado também. Essa foi uma das apresentações mais bonitas que já tivemos aqui no Fantástico. Durante a entrevista final, Letícia falou sobre seus planos futuros. Quero continuar estudando, me aperfeiçoando. Meu sonho agora é que as pessoas se emocionem com minhas músicas da mesma forma que eu sempre me emocionei cantando. E seus pais, como estão lidando com toda essa mudança? Quis saber o apresentador. Eles são minha base, minha força. Nada disso seria possível sem o apoio incondicional que sempre me deram. Quero dedicar essa oportunidade a eles e a todas as pessoas que acreditaram em mim. Quando o programa terminou, o apartamento da família Santos virou uma festa. Vizinhos abraçavam Dona Maria e seu João, parabenizando-os pela filha talentosa. O telefone não parava de tocar com ligações de parentes e amigos comentando a apresentação. Na segunda-feira seguinte, Letícia acordou famosa. A apresentação no Fantástico havia gerado uma repercussão nacional inesperada. Roberto ligou cedo contando que o telefone da gravadora não parava de tocar com pedidos de entrevistas e convites para shows. Letícia, você virou fenômeno da noite para o dia. A música já tem 500 mil de visualizações no YouTube e está tocando em rádios do país inteiro, contou Roberto, eufórico com o resultado. Mas o maior presente veio no final daquela semana. Amado Batista ligou pessoalmente para dar uma notícia que deixou toda a família emocionada. Letícia, a gravação de Encontros, ganhou o prêmio de música mais tocada da semana em 5 estados brasileiros. Sério? Não acredito! Gritou Letícia, chamando os pais para escutarem a ligação. E tem mais, quero te convidar para abrir meu show na Festa do Peão de Barretos no próximo mês. Vai ser sua estreia oficial como cantora nos palcos, revelou Amado. A proposta deixou Letícia sem palavras. Barretos era um dos maiores eventos do país, com público de mais de 50 mil pessoas. Seria um salto gigantesco em sua carreira. Aceito, claro que aceito, respondeu sem hesitar. Vou me preparar muito para não te decepcionar. Você nunca me decepcionaria, Letícia. Desde o primeiro dia que conversamos, soube que você era especial. Agora, o Brasil inteiro também sabe. 6 meses depois, Letícia estava no palco principal da Festa do Peão de Barretos, cantando para uma multidão que cantava junto todas as suas músicas. Seu álbum de estreia havia vendido mais de 100 mil cópias, e ela se tornara uma das revelações do ano. Mas o que mais a emocionava não era o sucesso ou o reconhecimento, era poder olhar para a plateia e ver pessoas simples como ela se emocionando com suas músicas, da mesma forma que ela sempre se emocionara ouvindo Amado Batista. Durante sua apresentação, ela fez questão de contar a história de como tudo começou. Há 1 ano, eu era só uma menina que trabalhava numa papelaria em Campinas. Hoje estou aqui cantando para vocês graças a um encontro casual que mudou minha vida para sempre. Na primeira fila, seus pais assistiam orgulhosos à apresentação da filha. Dona Maria usava uma blusa com a foto de Letícia estampada, e seu João gravava tudo no celular para mostrar para os amigos da oficina. Quando a música Encontros começou a tocar, uma surpresa especial aconteceu. Amado Batista subiu no palco para cantar junto com ela, realizando o sonho de milhares de fãs que queriam ver a dupla se apresentando ao vivo. A voz de Letícia ecoou pela arena de Barretos, carregada de emoção e gratidão. Ela cantava não apenas com técnica, mas com o coração, lembrando-se de cada momento da jornada que a havia levado até ali.
Ao final da apresentação, com 50 mil pessoas de pé aplaudindo, Letícia olhou para o céu e agradeceu por todos os encontros que haviam tornado possível aquele momento mágico. Ela havia descoberto que às vezes a vida nos surpreende nos lugares mais simples. E que um gesto de bondade pode plantar sementes que florescem em sonhos realizados. O que começou numa loja de conveniência comum, numa tarde qualquer de segunda-feira, havia se transformado na realização de um sonho que ela nem sabia que possuía. E tudo porque Amado Batista decidiu ajudar uma jovem a alcançar um pacote de biscoitos numa prateleira alta, provando que os maiores milagres da vida começam sempre com pequenos gestos de humanidade e compaixão.